Bom, pessoal, vamos nessa nossa discussão sobre sistema tegumentar falar então o que nos reveste. Então, a gente já viu o sistema locomotor, uma visão geral sobre ossos, como eles se articulam e como a maquinaria, o elemento ativo desse nosso sistema locomotor, que são os músculos, vai fazer com que a gente tenha movimento. Agora, por cima de todas essas estruturas, nós vamos encontrar uma camada de pele que é quem vai caracterizar como nós nos reconhecemos. Então, além da forma dada por aquele sistema músculo-esquelético, nós temos a finalização dessa forma e desse aspecto que vai ser dado pelo nosso sistema tegumentar. O sistema tegumentar é composto de uma maneira muito direta em duas grandes regiões. Uma delas a gente chama de pele e a outra a gente chama de derme. Por que a gente dá essa denominação? A pele vai ser constituída por uma camada bem superficial, que é quem está em contato com o nosso meio externo, chamada de epiderme. Abaixo da epiderme, nós vamos encontrar a derme, propriamente dita, e abaixo, então, da pele ou da própria derme, nós temos a hipoderme. A hipoderme também é conhecida como tecido subcutâneo. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que o nosso sistema tegumentar é formado pela pele, com duas camadas, e pelo tecido subcutâneo, ou hipoderme, que está abaixo, então, da nossa pele. Além daquilo que a gente conhece como pele propriamente dita, nós vamos encontrar outras estruturas anexas ou associadas, como pelos, unhas e glândulas de vários tipos, a gente vai ver rapidamente quais são elas. Então, esse conjunto de estruturas vai dar o aspecto que nós apresentamos quando nós vemos, ou quando alguém nos vê, ou nós vemos outra pessoa. Bom, e quais são as funções da pele? Então, nós vamos ver que existe uma quantidade imensa de funções da pele, seja das suas regiões, da sua região mais superficial, da epiderme, da sua região intermediária, derme, ou da sua região mais profunda, hipoderme. Então, nós vamos ver que o tegumento, num conjunto, apresenta diversas funções. Que funções são essas? Primeira, uma barreira contra a perda de água. Então, nós vivemos num ambiente fora d'água e é fundamental que a gente preserve água no nosso corpo. Então, a nossa pele é impermeável à passagem de água e nós não perdemos água, a menos que a gente faça uma perda controlada, a gente vai ver como. E a gente também não ganha água se a gente estiver dentro de uma piscina. Da mesma forma, ela funciona também como uma barreira física para evitar a entrada de substâncias. Então, não é o fato de eu entrar em contato com uma tinta, por exemplo, que eu vou ficar pintada com aquela substância, com aquela tinta, ela não vai entrar no meu tecido, ela não vai pintar o meu corpo a não ser essa camada mais externa. Da mesma maneira, seguindo esse mesmo princípio, ela impede a entrada de micro-organismos que podem ser causadores de doenças. Considerando sempre essa mesma ideia, a pele também vai apresentar uma capacidade de nos proteger contra ações mecânicas. Então, eu posso arranhar a pele com mais ou menos profundidade e eu vou oferecer, essa pele vai oferecer aos tecidos que estão abaixo dela uma proteção. Então, eu consigo muitas vezes não sofrer nenhum tipo de lesão nos tecidos mais profundos, graças a essa forma como a pele é estruturada. Além disso, a gente vai ver que o tecido subcutâneo ou hipoderme também oferece uma proteção mecânica contra choques. Então, nós vamos ver que são várias funções.
A gente também não pode esquecer que, independentemente da gente se alimentar com recebendo todos os nutrientes necessários para o nosso dia a dia, nós precisamos ter contato com a luz solar, ou seja, receber radiação ultravioleta vinda pela luz solar, pelo menos alguns minutos durante o dia, para que alguns dos precursores da vitamina D, passando na nossa circulação sanguínea pela pele, sofram a incidência dessa radiação ultravioleta e agora sim eles consigam ser convertidos em vitamina D ativa. Então, a gente só tem a ativação da vitamina D através da sua passagem pela circulação sanguínea, pela pele e sendo alterada então pela incidência de radiação ultravioleta. Outra coisa que é importante, sempre pensando nos vasos sanguíneos que passam junto da nossa pele e também pensando na gordura que faz parte desse tecido subcutâneo, é a capacidade ou é o trabalho também no controle da nossa temperatura corporal. Então, a termorregulação também tem ação da nossa própria pele. Além disso, nós vamos encontrar espalhados pela nossa pele toda, claro que com algumas regiões com maior quantidade desses sensores, terminações nervosas que funcionam como sensores para tato, dor, calor, frio ou pressão. Então, a nossa percepção do mundo externo é dada em grande parte graças à presença desses sensores na nossa pele, que são capazes de dizer o que está em contato com a nossa pele. Como eu comentei anteriormente, a pele é o ponto de origem, né, onde se desenvolvem e onde se mantêm, se fixam pelos, sejam eles pelos do nosso corpo, da nossa superfície em geral, ou cabelos, ou cílios, ou sobrancelhas, tá? Unhas e glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas. A gente vai ver daqui a pouquinho, rapidamente, alguma coisa sobre elas. Além disso, a pele apresenta uma proteína que é muito importante. Ela é muito importante como um mecanismo de proteção contra a radiação ultravioleta. Então, peles que têm mais melanina são mais protegidas, peles com menos melanina são menos protegidas. Isso significa que uma pele que tem mais melanina provavelmente tem uma chance menor de desenvolver um câncer de pele, e uma pele com menos melanina tem mais probabilidade de desenvolver um câncer de pele. A melanina é quem confere a cor, seja da nossa pele, dos nossos olhos, dos nossos cabelos, dos nossos pelos. Então, peles ou pelos com mais melanina são mais escuros, pelos ou pele com menos melanina são mais claros. Quando a gente pensa agora na superfície da pele, então nós vamos ver que existem regiões de aspectos diferentes. Então, pontos onde a gente encosta mais, a pele se adapta e se fortalece, ela fica mais espessa. Pontos onde a gente encosta menos, a pele fica mais fina. Da mesma maneira, os famosos calos são pontos onde a pele se espessou exatamente como uma resposta a uma ação contínua que nós fazemos fisicamente, né, sobre essa pele. Além disso, nós vamos encontrar várias coisas na superfície da pele. A gente pode encontrar sinais, seja névoos, né, sejam eles benignos, né, mais avermelhados ou mais amarronzados, ou névoos com aquele aspecto que chama atenção como um possível névoa maligno, que aí tem um aspecto bem diferente, borda irregular, tem várias características e que a gente deve prestar atenção nesses névoos. Então, são aspectos que nós vamos ver de uma forma geral na nossa superfície, e é fundamental que todo profissional de saúde tenha uma ideia
dessas características, principalmente quem vai trabalhar com a nutrição. Por quê? Porque a pele nos conta muito a respeito das pessoas. Então, ela nos conta se a pessoa está eventualmente com alguma deficiência nutricional, se ela está eventualmente passando por algum problema psicológico. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês ao longo dessa aula. Ainda na superfície da pele, a gente vai ver que existem regiões conforme a função que aquela região tem, essas regiões vão apresentar aspectos diferentes. Então, podem apresentar uma quantidade maior de gordura por baixo da pele, como um mecanismo de suporte para contato. Pode apresentar regiões especializadas, e essas regiões especializadas elas acabaram sendo interessantes para a vida humana, como por exemplo as impressões digitais, e é importante a gente entender que cada um tem a sua impressão digital, então são características na formação dessa pele que são únicas de cada indivíduo. Além disso, a superfície, se a gente olhar com mais cuidado, nós vamos ver que existem marcas que são características únicas da pele. Então, várias dessas impressões podem refletir, seja como esse indivíduo leva o seu dia a dia, seja como foi sua vida pregressa, se aconteceram algumas coisas diferentes. Então, são pontos importantes da gente ter em mente, a gente saber que existem essas diferenças. Eu não posso esperar que a região ventral, né, ou anterior do antebraço, que tem a pele muito fina, tenha o mesmo aspecto da região dorsal do antebraço, que é a região que mais está exposta, por exemplo, se eu pensar no antebraço, a região que está mais exposta à irradiação solar ou ao contato com outras superfícies. Ou a mão, o pé, a sola do pé, o dorso do pé tem aspectos diferentes. Então é legal nessa aula que vocês podem, ao longo da aula, ir olhando vocês mesmos, pegar um espelho e percebendo características que nós temos na nossa superfície. Bom, vamos agora pensar, botar uma lupa e olhar lá pertinho da nossa pele e pensar o que nós vemos. Então, esse aqui é uma representação esquemática de um corte da pele, mostrando aqui, então, a pele com a sua epiderme e a sua derme, e aqui embaixo a hipoderme. Então, vamos falar primeiro dessa epiderme. O que é a epiderme? A epiderme, então, é essa regiãozinha bem superficial, por onde aparecem os pelos, por onde se abrem as glândulas sudoríparas e por onde aparecem as unhas. Então, é a região por onde essas estruturas aparecem, embora a gente veja depois que essas estruturas se originam na derme, mas elas aparecem lá na superfície. Quem é que está na superfície? A epiderme. A epiderme vai ser constituída por um extrato de células. Então, nós vamos encontrar 5 estratos, a gente não precisa saber quem elas são, mas o que importa só é que a gente entenda que aqui embaixo, na região mais profunda da epiderme, eu tenho células germinativas que se proliferam e vão sendo empurradas para a superfície. E a superfície vai ser formada agora por estratos de células que já estão mortas aqui em cima. Então, se eu arranhar a minha pele, eu posso perceber pelo tato, pelo contato, pode até doer, mas eu vou ver que não acontece nada na minha pele. Se o arranhão for mais profundo e chegar a camadas com células ainda vivas, eu vou ver que existe um aspecto daquela pele descamando, e eu posso, eventualmente, até ferir essa porção mais basilar da epiderme e ter até, quem sabe, um pequeno sangramento. Mas vocês veem que são níveis de pressão diferentes que eu tenho que exercer para conseguir ferir efetivamente essa pele. A estrutura dela, então, de uma maneira bem geral, ela tem uma parte
é a parte mais superficial, ela é formada por um epitélio escamoso estratificado, isso vocês vão ver na histologia, e é composta por esses 5 estratos. O que importa para nós é que esses estratos bem superficiais são impermeáveis e vão exercer aquelas funções de evitar a entrada de micro-organismos, evitar a entrada de substâncias químicas e impedir a perda de água. Função, então, como eu falei para vocês, barreira contra a entrada ou saída, ela também é proteção mecânica, por conta da melanina existente, produzida por essas células mais na base da epiderme, ela vai promover uma proteção contra a luz ultravioleta. Como eu falei para vocês, o ponto de saída de pelos, unhas e glândulas, e por conta da quantidade de melanina produzida nessa camada mais profunda, nós vamos definir a cor da nossa pele. Abaixo, então, da epiderme, nós vamos ver a derme. A derme, propriamente dita, ela é composta por, agora, um tecido conjuntivo bem frouxo, e dentro desse tecido a gente vê várias coisas. Que coisas são essas? Então, vamos agora pensar. Eu vejo vasos sanguíneos, aqui representados em azul, veias, e em vermelho, artérias. Eu vejo terminações nervosas, aqui, então são terminações nervosas que seja as que dão aquela sensação de dor quando a gente puxa um pelo, seja as que dão sensação de tato, calor, dor, temperatura, frio, né? E pressão. Então nós vamos ter essas terminações sensitivas aqui. Nós temos os folículos pilosos, ou seja, os folículos que originam, que formam os pelos. Associados aos folículos pilosos, nós temos glândulas sebáceas, aqui e aqui, representado. Não associadas agora aos pelos, mas separadas, nós temos dentro da derme e se abrindo aqui na superfície, nós temos glândulas sudoríparas. E nós também vamos ver que associados à base do pelo, ao folículo piloso, nós temos um pequeno músculo, então é o músculo eretor do pelo, que é aquele que faz a gente se arrepiar a cada vez que a gente sente uma coisa que nos emociona, sente frio, então a gente levanta esses pelos. Função: unir a epiderme, que é aquela camada que é a nossa coraça. É uma coraça fininha, mas é a nossa coraça. Então ela mantém a nossa epiderme unida ao restante do nosso corpo. É ela quem nutre essas estruturas todas aqui. Então, seja os pelos, as glândulas, as unhas, seja a própria epiderme. Então, nós temos a nutrição. Ela é, como eu falei, a origem de pelos e unhas, e também e glândulas, e também os seus vasos sanguíneos que passam por essa região e outros vasos sanguíneos já na hipoderme vão ser importantes para a regulação da temperatura do corpo. Então, se eu estou com calor, eu faço passar mais sangue por esses vasos e eu dissipo o calor mais fácil. Se eu tenho frio, eu faço o quê? Eu contraio esses vasos, o sangue não passa tanto e eu dissipo menos calor. Por isso que quando está frio a gente fica com as mãos geladas, por exemplo. Ou com a ponta dos dedos meio azulado, porque eu não tenho sangue passando por aquela região. Agora, abaixo, então, dessa pele, que é um conjunto de epiderme e derme, eu encontro a hipoderme. A hipoderme é chamada também de tela subcutânea ou tecido subcutâneo, e ela vai ter uma função muito grande porque ela garante a sustentação dessa pele, então que é o conjunto de epiderme e derme, a sustentação e a manutenção dessas estruturas presas ao nosso corpo. O que eu consigo fazer é puxar a minha pele, mas ela retorna, ela gruda de volta, né? Ela retorna à sua posição inicial graças ao estado em que está essa hipoderme. Então, eu consigo retornar esses tecidos à sua posição inicial.
Então, ela está situada abaixo da derme, é um tecido conjuntivo frouxo também, com uma porcentagem muito grande de tecido adiposo. Isso é fundamental. Numa pessoa de formato, compleição física mediana, não é nem magro, nem muito gordo, essa pessoa vai ter aproximadamente metade do tecido adiposo dentro dessa hipoderme. Então, metade do nosso estoque energético de gordura está abaixo da nossa pele. Então, pensem que isso, além de ser um estoque energético fundamental, pensando na gente como animal que quer sobreviver, então nós temos um estoque de energia, é também uma estrutura que nos protege, porque uma pessoa que tem uma quantidade de gordura abaixo da pele, ela consegue suportar melhor choques físicos. Claro que a quantidade de musculatura também, mas é uma forma de proteção física. Então, além de fazer da hipoderme, fazer a união da derme com aquela fáscia que está revestindo músculos e que está também revestindo, passando junto a ossos, ela também funciona como esse acolchoado, que funciona tanto como uma proteção mecânica, como também como uma proteção térmica. Essa gordura subcutânea é fundamental como um isolante térmico, por isso que pessoas mais magras, a menos que sejam muito musculosas, elas tendem a sentir frio mais fácil do que pessoas mais gordas. É um dos pontos que acaba sendo facilitador para quem tem mais tecido adiposo. Além disso, nós vamos encontrar algumas distribuições diferentes entre homens e mulheres, conferindo características físicas, diferenças entre homens e mulheres quanto à distribuição dessa gordura. É importante a gente também lembrar que a pele tem órgãos acessórios, ou seja, pelos pequenininhos ou cabelos, unhas e glândulas. Então, quando a gente fala dos pelos, muito rapidamente a gente vai ver que o bulbo piloso fica então na derme, a raiz desse pelo também fica na derme, a glândula sebácea que mantém esse pelo protegido com sebo para que bactérias e organismos nocivos não entrem por esse furo na pele, na epiderme, e é um furo que permitiria que uma bactéria entrasse e provocasse então uma lesão, né, uma infecção nessa região. Então, esse sebo produzido constantemente ajuda a proteger esse pelo que está se exteriorizando aqui, e o pelo que a gente vê a gente chama de haste. Então, nós temos esse mecanismo de proteção. Lembrando, a cor do pelo vai ser dado pela quantidade de melanina. Pelos. Nós temos aquele pelinho do nariz, vibriça, a gente quer arrancar, mas ele é importante, a gente vai ver em sistema respiratório que ele nos ajuda como uma primeira barreira dentro do nosso sistema respiratório. Nós temos pelos específicos acima dos nossos olhos ou junto às pálpebras, né? Superior e inferior, os cílios e as sobrancelhas são pelos que ajudam a evitar que caiam coisas estranhas nos nossos olhos. Nós temos pelos específicos no nosso rosto, e isso é mais característico em homens, né? Que vão permitir que a gente reconheça também indivíduos do sexo masculino ou do sexo feminino, e também pelos ao longo do nosso corpo. É claro que essas são características que dependem de vários fatores hereditários e fatores metabólicos do indivíduo. Então, existem indivíduos que, mesmo homens, mesmo envelhecendo, mantêm os cabelos, homens que têm uma quantidade grande de cabelos, de pelos ao longo do corpo, homens que têm pouquíssima quantidade de pelos, mulheres que têm pouquíssima quantidade de pelos ou que têm muito. Então, isso tudo vai variar conforme características hereditárias que essas pessoas tenham.
Claro que a nossa sociedade sempre dita situações, então, além das mulheres, hoje em dia alguns homens também andam sofrendo com a remoção à força de pelos pelo corpo. Bom, vamos ver uma outra coisa. Então, eu falei para vocês da glândula sebácea, que ela é uma glândula que promove a proteção desse pelo, dessa haste do pelo. E nós temos também aquele músculo eretor do pelo. Então, é um músculo pequenininho, tem terminação nervosa indo para aquele músculo. Cada pelo tem um músculo eretor e esses músculos eretores se contraem conforme sensações de frio. Eu arrepio os pelos. É claro que nós não temos uma quantidade de pelo suficiente para criar uma camada de ar quente que nos isole termicamente do nosso ambiente. Mas isso é uma característica herdada. Nossos antepassados tinham mais pelos, pelos mais espessos, e eles serviam para proteger, né, para criar essa barreira térmica para proteger termicamente do ambiente. Ou também, como um gato, quando vê um cachorro que arrepia os pelos todos, a gente, quando se emociona, também arrepia os pelos. Por quê? Porque são reações emocionais que podem ter uma série de finalidades. No caso do gatinho, é mostrar que ele é muito maior do que parece, que é para o cachorro não se meter com ele. A gente também arrepia os pelos da nuca quando a gente fica aterrorizado. Então, é uma reação de defesa. Além das glândulas sebáceas e dos pelos e músculos eretores, nós vamos encontrar um outro tipo de glândula, e uma glândula que, na verdade, ela fica na nossa derme e se abre diretamente na superfície do nosso corpo, na nossa epiderme, ela não é associada a um pelo. Essas são glândulas sudoríparas. O que as glândulas sudoríparas fazem? Basicamente, que é o típico na palma das mãos e dos pés, por exemplo, né? Nós vamos ter a produção de suor, que é um suor mais aquoso, é um suor com mais sais, e é interessante, ela é importante porque eu, perdendo muita água e sal, eu consigo perder temperatura. Então, para que essa água evapore, ela rouba calor do nosso corpo e a gente resfria o nosso corpo. Então, essas glândulas sudoríparas, que são chamadas de glândulas écrinas, elas são muito importantes para que a gente possa suar e perder água para regular a temperatura. Existe um outro tipo de glândula sudorípara que, mais do que produzir um suor como esse que a gente conhece, ela produz uma substância aquosa, só que um pouco mais densa, e que também tem uma série de outras substâncias que são secretadas junto. E essas glândulas, que são chamadas de glândulas apócrinas, são mais numerosas nas axilas, ao redor da genitália, ao redor do ânus. E é interessante que são elas, basicamente, que dão que caracterizam mudanças de odores que nós muitas vezes podemos perceber e que acontecem na puberdade. Por quê? Porque na puberdade existe aquela explosão de hormônios sexuais, e esses hormônios sexuais são hormônios que estimulam o funcionamento dessas glândulas. Então, a partir da puberdade, essas glândulas começam a funcionar e aí começam a produzir, muitas vezes, determinados tipos de odores que são formas de reconhecimento. E, infelizmente, na nossa sociedade, nós queremos dizer que nós não temos cheiros, nós não temos suor, nós não temos nada. Então, as pessoas se horrorizam com um cheiro produzido por essas glândulas. Mas são glândulas que nós temos e têm as suas funções. Agora, tem um tipo de glândula sudorípara, provavelmente vocês não sabiam que ela é também uma glândula sudorípara, é uma glândula sudorípara especial.
muito especial, característica do tipo de animal que nós somos. Nós somos mamíferos. As glândulas mamárias são glândulas sudoríparas especiais modificadas. Em vez de elas produzirem suor, elas produzem leite. Então, conforme a diferença entre espécies, ela vai se localizar em regiões específicas do corpo. No caso do ser humano, ela está nessa região peitoral, junto então da superfície próxima aos músculos peitorais, e nós vamos encontrar essas glândulas formando um conjunto, né, formada por um conjunto de lóbulos glandulares. Então nós temos pequenos lóbulos que se somam uns aos outros conforme o tamanho dessa glândula mamária, e eles vão produzir o leite, enviar o leite através de ductos que vão se abrir então na superfície da glândula mamária. O que acontece? Essa glândula, esse conjunto de pequenas glândulas vai ser protegido, vai ser envolto por tecido adiposo. Então, não necessariamente uma mama grande é uma grande glândula mamária, mas muitas vezes é uma quantidade maior de tecido adiposo, e existem, então, essas formações. Então, por exemplo, no momento em que a mulher está grávida, no final da gravidez, ela começa a produzir uma série de hormônios que estimulam o funcionamento da glândula mamária, e essa mulher vai perceber que ao final da gravidez, ou logo depois do parto, ela já começa a produzir leite, e numa quantidade grande, né? Então, depois, quando esse bebê para de mamar, diminui o estímulo, e essa glândula, diminui o estímulo hormonal, essa glândula regride a um tamanho inicial. Claro que, de novo, nossa sociedade impõe certos hábitos, e muitas vezes pessoas que acreditam que a sua glândula mamária, mulheres que acreditam que sua glândula mamária é pequena, colocam próteses de silicone. Essas próteses de silicone podem ser colocadas abaixo do tecido mamário. Essa prótese, eu diria que é menos doloroso o processo para colocar ela, mas ela também pode se deslocar com mais facilidade. Existem próteses que são colocadas dentro do músculo peitoral, e eu diria, então aqui dentro desse músculo, eu diria que o processo é bem mais doloroso, porque a gente teria que abrir esse músculo. A prótese fica fixa naquela posição. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer: nós somos mamíferos. Não apenas mulheres são mamíferos, homens também são mamíferos. Então, os humanos do sexo masculino também têm glândula mamária. Só que, por conta da diferença hormonal, essa glândula mamária é menos desenvolvida. Ela não é desenvolvida, ela tem um tamanho muito reduzido, e na maioria dos homens a gente percebe o ponto de abertura dos ductos, dos condutos lácteos, né, onde está o mamilo, mas a gente não percebe um acúmulo de tecido adiposo e de tecido glandular abaixo, então formando uma mama propriamente dita. Existem alguns homens, isso é mais comum, ou quando o homem engorda bastante, ou muitas vezes se há uma característica hereditária em homens na adolescência, a formação de uma pequena glândula mamária. Então, existe uma formação de tecido glandular e um pouco de acúmulo de tecido adiposo. Isso é chamado de ginecomastia. Bom, vamos para a última estrutura que nós vamos encontrar na superfície da nossa pele, como órgão acessório, que são as unhas. As unhas, basicamente, são formadas por uma camada grande de células contendo queratina, que é uma proteína que forma, então, as unhas de uma forma geral, unhas da mão, unhas do pé. De uma maneira simplificada, nesse desenho, eu posso ver que existe uma parte livre, que a gente chama de borda livre,
Existe uma parte que eu vejo da unha, vejo na superfície, saindo da pele, e existe uma parte que eu basicamente não vejo, eu vejo só um pouquinho aqui dela, e eu não vejo o restante dela que está embaixo da pele. Então eu chamo a parte visível de corpo e a parte que eu não vejo, mas eu sei que existe aqui embaixo da pele, de raiz da unha. Se eu olhar agora, se eu fizer um corte sagital nesse dedo e olhar agora de lado, eu tenho essa visão. Então aqui eu tenho a pele, aqui eu tenho a unha e aqui a ponta do dedo. Esse daqui vai ser a falange, né? O nosso último ossinho do nosso dedo, a falange distal. Então, o que que eu enxergo? Eu enxergo essa parte livre e essa parte agora, eu vejo que a pele vem até aqui, ó. Então, eu sei que tudo isso daqui está por baixo da pele. Então, a parte que está por fora da pele é o corpo da unha e a parte que está por baixo da pele é a raiz da unha. Isso é um ponto importante. O que mais que eu vou encontrar? Na raiz da unha existe um tecido proliferativo que forma continuamente, dia após dia, unha nova. Eu chamo de matriz da unha. Então, a matriz da unha está bem aqui no cantinho. E conforme essa unha cresce, forma o corpo da unha, ela vai acabar chegando num ponto aqui do nosso dedo, que ela se projeta agora para fora, além da extremidade mais distal do nosso dedo, da nossa pele. Então, é a borda livre. Conforme moda, conforme profissão, conforme hábitos e estética, né, de cada um, essa borda livre pode ser, seja uma unha, seja muito curta ou até uma unha estilo Zé do Caixão. Então, nós temos grande infinidade de tipos. E o que que eu encontro? De novo, só para a gente se localizar, aqui a epiderme, um pouco mais profundamente a derme, e o que que é tudo isso daqui amarelo? Hipoderme. Então, nós vamos ver que na ponta dos nossos dedos nós temos muito tecido adiposo subcutâneo. Por quê? Porque ele que faz a proteção e nós temos vários receptores nessa região que vão fazer a percepção de tato, pressão, temperatura e tudo mais. Essa daqui é a falange distal e que mais que eu enxergo? Aqui é a articulação da falange distal com a falange média. Essa articulação, lembrando, é uma articulação do tipo sinovial. Eu vejo aqui, ó, a camada, então, de cartilagem articular aqui, cartilagem articular aqui e a cavidade articular. Esse aqui é um tendão do músculo que faz a flexão dos dedos e aqui em cima eu vou ver tendão do músculo que faz a extensão dos dedos. Bom, agora por que eu falei para vocês antes que a superfície do nosso corpo pode dar uma ideia de um estado de saúde de um indivíduo que a gente esteja observando e por que isso é importante para quem trabalha com nutrição? Porque indivíduos bem nutridos apresentam características da pele que se mostram mais hidratadas, menos descamadas, com a formação de pelos de maneira apropriada. Então, nós temos algumas características que indicam se o indivíduo está saudável, se o indivíduo eventualmente está doente, se o indivíduo passa por carências alimentares, e a gente pode perceber, claro que existem, não dá para a gente colocar numa única aula esse tipo de informação, mas existem muitas informações que podem ser obtidas a partir do aspecto das unhas e dos cabelos. Então, cabelos quebradiços, unhas quebradiças, infecções seguidas nas unhas, são todos aspectos, são todas informações que podem nos dar uma ideia de como esse indivíduo está em termos de saúde ou de nutrição, ou até em termos psicológicos. Então, se esse indivíduo tem eventualmente crises de ansiedade, rói unhas, então tem várias características. Agora, para quem trabalha com nutrição, tem um ponto aqui que eu gosto de chamar a atenção.
Esmalte da unha, dos dedos, da mão, né? Principalmente o dedo indicador, porque além desse dedo, do esmalte da unha desse dedo, também do dorso da mão, porque existe uma condição psiquiátrica, e é psiquiátrica no sentido de que a pessoa precisa de um suporte psicológico e de eventualmente precisa de um suporte medicamentoso porque há algum desequilíbrio químico e essa pessoa precisa desse suporte. Não tem nada a ver com caráter, com como a pessoa é, se a pessoa é legal, se a pessoa não é legal, se é boa, se é má, não tem nada a ver com isso. São características biológicas e essa pessoa está passando por um momento de sofrimento. Essa pessoa passa por um momento de sofrimento e eventualmente ela tem momentos de compulsão alimentar e depois sensação de culpa muito grande, ela quer se livrar desse alimento. Isso pode muitas vezes ser gerado por questões sociais. Aliás, as questões sociais que nós vivemos hoje em dia são terríveis. Então, muitas vezes, condições sociais, obrigações familiares, obrigações entre amigos fazem com que, às vezes, algumas pessoas apresentem alterações de comportamento que vão ser prejudiciais a elas, por isso que a gente tem que ficar atento. Então, o que acontece? A pessoa tem essa compulsão por se alimentar e depois esse sentimento de culpa. E como é que ela se liberta daquela comida que ela acabou de ingerir? Ela provoca o vômito. E a pessoa, ao provocar o vômito, ela coloca o dedo indicador na garganta e provoca aquele vômito. O que acontece? Ao promover esse vômito, o ácido muitas vezes entra em contato com a unha desse dedo usado para promover o vômito. Então, o esmalte natural da unha é desgastado completamente. Então, muitas vezes, a pessoa tem um esmalte da unha completamente desgastado, a unha amarelada, a unha quebradiça. Um ponto a mais, normalmente por forçar esse estímulo, os dentes incisivos acabam machucando, ferindo o dorso da mão, principalmente entre o metacarpo e a falange proximal. Então essa pessoa vai ter feridas, às vezes, nesses dedos, né, por conta desse movimento e às vezes, quando o estímulo é crônico, a pessoa, além da ferida, ela pode, aliás, nem apresentar mais a ferida, ela pode apresentar um calo. Esse é chamado de sinal de Russell. Russell foi quem descreveu esse sinal para pessoas que têm bulimia. Bulimia é, então, uma condição psicológica que gera muito sofrimento e que precisa ser tratada. Então, para que se possa reconhecer, e a pessoa tem vergonha de dizer que tem bulimia, ela não quer deixar que as pessoas saibam, mesmo pais, mães, irmãos, amigos ou nutricionista. Então, a gente observa as unhas, as feridas nas mãos. Existe uma outra condição associada também ao estímulo crônico de vômito, que é a hipertrofia, o aumento da glândula parótida, que é uma glândula salivar que fica aqui na frente das nossas orelhas. Então a pessoa muitas vezes tem essas alterações de peso muito grandes, mas chama atenção essa glândula parótida muito desenvolvida. É claro que a pessoa que tem outras pessoas com condições, com doenças diferentes, elas também podem ter essa característica, mas são sinais que andam juntos. A lesão na mão, a glândula parótida aumentada e a gente pode ver também lesão nos dentes. Os dentes também nos contam histórias interessantes. Então, essa aqui é a arcada dentária de um indivíduo com dente sadio, com dente normal,
com esmalte, de novo esmalte, bem montado, bem brilhoso. A gente vê isso tanto numa vista anterior como numa vista inferior, né? Abrindo a boca e olhando com um espelhinho, se vê o céu da boca, ou o palato duro, se vê ele bem pigmentado, mas se vê que a mucosa aqui está toda intacta. Agora, olha que diferença em relação a esse indivíduo, que também é jovem, aqui é o indivíduo jovem, aqui é o indivíduo jovem. No indivíduo jovem não se espera um desgaste. Olha o desgaste que tem esses dentes. A pessoa praticamente perdeu os incisivos superiores e tem uma lesão, uma irritação muito grande das gengivas. Ela está bem avermelhada e inchada. Os dentes bem mais amarelados. Por que isso? Por conta do ácido que constantemente é jogado para cima desses dentes, além de desgastar o esmalte das unhas, desgasta o esmalte dos dentes. Muitas vezes essas pessoas apresentam lesão de faringe por conta dessa acidez. É claro que isso não tem nada a ver com o refluxo gastroesofágico que algumas pessoas têm. São coisas completamente diferentes. Mas olha como os dentes de pessoas, não todas as pessoas com bulimia têm isso, mas algumas pessoas podem chegar a esse ponto, ó, desgaste completo dos dentes e perfuração da mucosa aqui do palato duro. Então, são alterações muito drásticas. É claro que isso é quando é uma condição bastante crônica, mas é uma forma também de examinar, e mesmo que o indivíduo não nos conte, a gente consegue descobrir essas informações. Então, além disso, né, existem algumas outras situações que podem também caracterizar. Tem indivíduos que, tentando esconder a ideia de que colocando um dedo na garganta conseguem promover o vômito, elas não querem ter a lesão na mão, então elas usam algumas outras coisas, como escova de dente. E aí, isso são dois casos diferentes, mas com a mesma situação, onde a pessoa, esse daqui é um caso que aconteceu nos Estados Unidos, esse aqui aconteceu no Brasil. A jovem, isso é mais comum em mulheres do que em homens, a jovem começou a ter muita dor de estômago, referia para a mãe que tinha dor de estômago, não conseguia comer e doía muito. E a mãe decidiu levar a filha para um hospital, ver o que estava acontecendo. A partir de vários exames, se viu que, bom, nós temos que fazer um exame de imagem, uma endoscopia, passa um tubo dentro do esôfago e vai descobrir se tem alguma coisa no esôfago ou no estômago. E aí se descobriu uma escova de dentes, aqui é um raio-x, onde se descobriu também que havia uma escova de dentes dentro do estômago dessa pessoa. Então, além disso, pode promover outros tipos de lesão e infecções graves. Então, vocês veem em que condições, né, a pessoa pode chegar. Outras alterações da pele que nos chamam a atenção, seja por um evento normal, né, da vida do indivíduo, como formação de cicatrizes, e quando as cicatrizes têm uma formação muito grande, né, de uma massa de células e de uma produção grande de células que se colocam na superfície e a cicatriz fica mais ressaltada, né, vão formar queloides, ou a formação de estrias, que são pequenas rupturas e cicatrizações dessas pequenas rupturas da derme, então formando essas estrias, ou também, como eu comentei anteriormente, a existência de sinais, pintas de cores eventualmente diferentes, com mais sangue ou com mais melanina, e não necessariamente isso é maligno. Então, são às vezes informações de algum problema ou não. Agora, tem uma coisa da qual nenhum de nós escapa, que são os sinais do envelhecimento. Então, como profissionais de saúde, a gente tem que ter noção
das alterações ou das modificações que a pele sofre ao longo da nossa vida. Então, a pele de um bebê, a pele de um adulto e a pele de uma pessoa idosa apresentam características diferentes. E uma característica bastante marcante no envelhecimento é que existe redução do fluxo de sangue. A redução do fluxo de sangue leva à formação de uma pele mais fina. Então, a pele mais delgada, um pouco mais frágil, cicatriza mais devagar. Então, a gente tem que ter atenção a essas características. Então, o reparo é mais lento, né? Ela vai ter menos elasticidade. Então, enquanto o retorno rápido da pele em um indivíduo mais jovem é sinal de que esse indivíduo está bem hidratado, o retorno vagaroso dessa pele no indivíduo jovem é sinal de que esse indivíduo está desidratado, não necessariamente isso é sinal de desidratação no indivíduo idoso, porque a pele é menos elástica, então ela tem o seu ponto de elasticidade e de hidratação. Então a gente tem que levar em conta essas características. Com a redução do fluxo sanguíneo, a gente também tem glândulas sudoríparas, sebáceas com menor atividade. A pele fica mais seca, a gente tem menos fluxo, tem menos termorregulação, então é mais difícil manter a temperatura corporal. A redução do fluxo sanguíneo também é uma indicação para células que produzem melanina, que a gente chama de melanócitos, reduzirem a sua quantidade. Mas tem alguma coisa interessante que acontece. Na face e nas mãos, a gente aumenta o número de melanócitos. E aí forma aquelas manchas mais escuras em relação ao restante do corpo e que a gente vai chamar de manchas senis. Isso é mais comum em pessoas que têm pele de cor mais clara. Além disso, da mesma forma que os cabelos, a redução do fluxo também indica uma menor metabolismo e menor produção de melanina nos cabelos, nos nossos pelos, e aí a gente começa a formar cabelos brancos e grisalhos. Então, quando está naquela alteração de tom, fica um cabelo mais acinzentado e depois vai ficando mais branco. Isso por conta da redução da produção de melanina. Ainda uma característica interessante em relação à hipoderme, só para a gente perceber aqui como é que ela se apresenta, né? Um indivíduo, quando ele tem um maior peso corporal, e maior peso corporal tendo um aumento na gordura subcutânea, na gordura na hipoderme, então isso daqui nessa representação a gente consegue ver em amarelo um aumento, uma maior quantidade de gordura embaixo da pele, e vai ser exatamente essa gordura aqui, essa gordura que a gente chama de subcutânea. E a gente consegue ter maneiras de medir essa gordura ou a distribuição dessa gordura através de pregas, né, de dobras cutâneas, então medindo o quanto que essa pele com gordura consegue ser separada então dos músculos. Nesse sentido, a gente vai ver, como eu já comentei, uma distribuição diferente de gordura em homens e mulheres, e a gente vai ver, então, que essa gordura é a gordura subcutânea. Essa gordura daqui, ela está por cima, mais superficial aos nossos músculos esqueléticos. A gordura que está junto das nossas vísceras, a gente chama de gordura visceral. É uma gordura que está envolvida com órgãos torácicos ou abdominais, principalmente, e é uma gordura que caracteristicamente tem outras probabilidades de causar doenças. Então, a gente tem que dissociar o que é gordura subcutânea do que é gordura visceral. A gente vai ver que gordura visceral é pior, é mais inflamatória, promove mais doenças cardiovasculares, e a gordura subcutânea é uma gordura mais associada a características, então, hereditárias e características de vida,
e características sexuais.